Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito contente por essa oportunidade que o Senhor, nosso Deus, tem me dado nessa noite, de poder estar aqui compartilhando com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor. Os irmãos sabem, não é de hoje, eu gosto muito da palavra de Deus. Eu gosto muito de estar aprendendo sempre da palavra. Quando nós conhecemos esse Senhor Jesus, quando nós conhecemos o que Ele é em nossa vida, é muito difícil, é praticamente impossível a gente voltar atrás. Geralmente alguns acabam voltando na caminhada, mas é porque ainda não teve um encontro sincero e verdadeiro com o Senhor. Porque quando a gente tem um encontro com o Senhor, é muito difícil. A própria palavra do Senhor diz em Hebreus que é impossível nós deixarmos depois de ter experimentado as coisas do Senhor. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos peguem sua Bíblia, em Isaías. Nós vamos ler Isaías, capítulo de número 6, e nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Amém? Eu vou lendo e os irmãos me acompanham. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 8. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Jesus. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Repita comigo, irmãos: a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Quando eu estava meditando neste texto de Isaías, eu comecei a ler os primeiros versículos do número 1 até o versículo de número 4. Nós vemos aqui que o ministério de Isaías ele se inicia com essa visão, e a visão da glória do Senhor. A primeira coisa no versículo de número 1 que nós vemos de Isaías é que quando ele estava olhando, ele viu primeiramente assentado sobre um alto e sublime trono o Senhor. Então foi a primeira visão que Isaías teve. E depois ele viu que o seu séquito enchia o templo. Então ele pôde presenciar ali com os seus quase mais ou menos, segundo algumas tradições, ele tinha mais ou menos uns 20 anos de idade. E aí ele consegue ver primeiramente o Senhor. E no versículo de número 2 nós vemos que ele olha e vê serafins. E cada um desses serafins eles tinham 6 asas. Com 2 ele cobria o seu rosto, e com 2 eles cobriam os seus pés. Analisando esse versículo, irmãos,
Então eles tampavam o seu rosto e tampavam os seus pés, em sinal de respeito e honra ao nosso Deus. E aí, quando chega no versículo de número 5, quando Isaías ele contempla esses anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, ele olha. Até então, ele ali naquele meio do povo de Judá, se nós estudarmos a história da Bíblia e vermos aí que a tribo de Judá foi a última ali que perseverou ainda em guardar a palavra do Senhor, porque todas as outras tribos já tinham se corrompido, todas as outras tribos já tinham se contaminado, mas Judá ainda estava ali perseverante. Mas essa perseverança trouxe para o coração deste povo uma altivez. E esse povo se sentia os melhores, porque eles ainda não eram um povo contaminado. Quando eu falo de contaminação, eles não se dobravam para outros deuses. E o povo de Judá estava começando a se contaminar, porque a altivez entrou nos seus corações. Eles se achavam os melhores. E aí começaram a esquecer-se de que o melhor é Deus. E Isaías ele via esse povo altivo, um povo pecador, as outras tribos também pecadores. E ele só via pecado aonde ele olhava. Mas quando ele teve essa visão, ele viu algo santo, algo diferenciado. E aí quando ele olha, ele fala: ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele olhava e ele sempre via pessoas pecadoras, mas agora ele está vendo o oposto. Ele está vendo algo santo, algo esplendoroso, e aquilo entra no seu coração e ele entende que ele é pecador também. Aí ele começa a olhar para dentro de si e começa a entender que ele também estava no meio deste povo de Judá de impuros lábios. E aí ele fala: estou perecendo. Nós vemos aqui, irmãos, que Isaías, olhando para dentro de si, nós colocando nos dias de hoje, às vezes, ultimamente, o povo de Deus, muitos têm se perdido, porque têm deixado a altivez entrar dentro do seu coração, têm deixado que as coisas do mundo venham tomar o espaço pessoalmente do nosso Senhor. Aquilo que era para ser reservado para o nosso Deus, as pessoas lá fora, as pessoas dentro da igreja estão trocando. E a palavra do Senhor nos diz bem que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, infelizmente. Mas isso é para que se cumpra a palavra do Senhor, mostrando-nos que o quê? Que a vida do nosso Senhor está próxima. E quando nós olhamos para Isaías, ele reconhece que ele é pecador. E aí ele fala: ai de mim, porque até então era ai deste povo pecador, mas agora ele olha para dentro de si. O que eu aprendo com Isaías é que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e olhar em nós e vermos: será que realmente eu estou caminhando, o nosso irmão, Pai do nosso irmão Samuel, nosso irmão José Luiz, ele tem falado isso. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e ver de que maneira nós estamos tocando o nosso Senhor Jesus com as nossas atitudes. Esses dias atrás eu estava meditando numa palavra sobre Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, e ela vai até o Senhor Jesus quando eles estavam comemorando a Páscoa, e ela vai e unge o Senhor com um nardo puro, que era muito caro, um nardo tão caro que para uma pessoa comprar aquela essência teria que trabalhar um ano inteiro, porque aquilo era
E ela vai até Jesus, e aí ela quebra aquele vidro e joga sobre o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que ela fez o que ela pôde. Ela fez o que ela pôde para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou assim, aonde esse evangelho ele for proclamado, eles saberão do que esta mulher fez por mim. De que maneira nós temos oferecido algo para o nosso Deus. Bem sabemos, é muito falado aqui na casa do Senhor, que quando as pessoas estão lá no mundo para poder ter status social, para poder ter uma vida financeiramente estável, para poder se sentir importante sobre os demais, ser popular, eles fazem de tudo. Eles se sacrificam, eles dedicam horas de estudo para poder ganhar mais. Eles dedicam tempo para poder falar com os seus seguidores para ser cada dia mais popular. Eles se esforçam. E o que eu aprendo com isso? Como eu tenho me esforçado para tocar o meu Senhor Jesus? O que eu tenho feito de melhor? Eu estou fazendo como Maria, eu estou fazendo o que eu posso. Eu estou fazendo o que eu posso para o meu Jesus? De que maneira que eu estou? Essa palavra, irmãos, primeiramente ela vem para mim. E eu compartilho com os irmãos. De que maneira eu estou oferecendo a minha essência ao Senhor nosso Deus? Porque foi pregado aqui, foi falado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, quem aqui é capaz de dar a sua vida por amor de alguém que te rejeita? Isaías 53 fala que o Senhor Jesus era aquela pessoa em que as pessoas viravam o rosto, que ele era esquecido, ele era o mais rebaixado entre os homens, o Senhor Jesus. Mas quando olhamos para o Senhor Jesus, em toda a sua trajetória, a palavra de Deus diz que nele não houve pecado, e ele foi um cordeiro imaculado, que foi entregue, e como ovelha muda ao matador, ele deu a sua vida. Ninguém tirou de Jesus, mas Deus, o Senhor Jesus deu a sua vida. Por isso Deus o exaltou soberanamente e deu um nome a ele, que é sobre todo nome. Olha, Senhor Jesus, olha só esse sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim, por você, pecadores. Ai de mim, ai de mim. Olha, Jesus, que nós ficamos olhar para nós mesmos, como Isaías fez. Porque o Senhor Jesus, o seu amor é tão grande, que no versículo de número 6 fala assim: porém muitos serafins voam para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, brasa viva. A nossa oferta ao Senhor tem que ser como uma brasa viva, que nós devemos oferecer ao nosso Deus o fervor da nossa mocidade, Deus. Eclesiastes: antes que venham os maus dias e os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles condenação. Enquanto eu tenho vigor, enquanto eu tenho vida, enquanto eu tenho saúde, eu preciso fazer algo para o meu Deus. Eu preciso me movimentar. Eu não posso apenas ficar olhando para as coisas terrenas. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que limpar minha casa, eu vou ter visita, a pessoa vai ver a telha de areia que está no meu telhado. Não, eu não estou falando para você não fazer isso, mas que o seu foco não seja somente isso. Maria, ela escolheu a boa parte, e o Senhor Jesus
E no versículo de número 7 diz assim: e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. O Senhor Jesus já fez isso. O Senhor Jesus já pôs em nós a brasa viva, que ela precisa estar sempre acesa. Sabe qual é essa brasa viva? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é a brasa viva que tem que estar ardendo em nossos corações todos os dias. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a gente começa a chorar de alegria dessa palavra tão maravilhosa que só tem na Bíblia. Nenhum outro livro tem palavras tão maravilhosas como a Bíblia, a palavra do Senhor. E aí, com essa brasa viva, ela tocou os lábios de Isaías, e ali foram perdoados os teus pecados, e toda a iniquidade que havia em Isaías foi tirada. No momento em que você aceitou Jesus como seu Salvador, a tua iniquidade ela foi tirada. O Espírito Santo, a brasa viva, se pôs sobre você, e os teus pecados foram perdoados. Porque, como foi lido aqui, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas se fizeram novas na sua vida. Comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar para a sua vida. Eu estou sendo uma criatura nova na presença do Senhor, desde o dia que eu levantei a minha mão e aceitei a Cristo. Como estão as minhas atitudes 24 horas por dia? No meu deitar, no meu levantar e no meu dormir. Como eu estou me apresentando diante do meu Deus? Porque o Senhor Jesus já fez isso, da mesma forma que o anjo fez a Isaías. E aí, no versículo de número 8 diz assim: e depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Já parou para pensar quem é esse nós? Quem é esse nós que está escrito aqui? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós que conhecemos, que buscamos meditar na palavra do Senhor, como o Salmo de número 1. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Meditar de dia e de noite. Vai saber que esse nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o nosso Deus, Ele é trino. São três pessoas em um: Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas da Trindade. Mas os três são um só Deus, um só. Todos eles têm a mesma importância para as nossas vidas. E eles, cada um tem uma forma de trabalhar. Mas todos eles estão juntos, desde lá de Gênesis. Quando disse assim, haja luz, ele já existiu. Jesus, ele é o verbo que já existiu. Ele é o verbo que se encarnou, mas ele já existia lá no início. Tanto Jesus como o Espírito Santo e como Deus. São três pessoas da Trindade. E aí, essas três pessoas da Trindade diz assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então o Pai, o Filho, o Espírito Santo está te perguntando: quem há de ir por nós? Quem há de ir levar a palavra do Evangelho por nós? Porque todos nós temos uma importância na vida de cada alma. Meditando na lei do Senhor, na palavra de Deus, nós vemos as três pessoas da Trindade agindo de perfeita maneira para o seu povo, sendo zeloso com a palavra. Porque Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, Ele não volta atrás. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não volta atrás. O que cabe a mim é para você o que crê. Foi lido aqui. Quem crê e for batizado será salvo.
cédula que nos trazia libertação, foi paga pelo nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele pagou o preço, e preço de sangue, por amor de mim e de você, e por amor daqueles que estão lá fora. E aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo pergunta para você nessa noite: quem enviarei e quem há de ir por nós? É o Espírito Santo, não é a irmã Raquel. Não é a irmã Raquel. Pai, Filho e Espírito Santo está perguntando para você: você tem feito o que pode para o nosso Deus? E aí Isaías, ele responde assim: então disse eu, eis-me aqui, envia-me. Que nós venhamos ter esse mesmo vigor de Isaías. Se nós estudarmos a história de Isaías, nós vemos aí que ele passou por 4 reis. O último rei, que foi Manassés, que foi um rei que foi muito maldoso. Ele acabou ceifando a vida de Isaías. Alguns estudiosos falam que ele foi cerrado ao rei. Mas em toda a trajetória de Isaías, desde a sua juventude, quando ele foi chamado, até o dia da sua morte, ele perseverou até o fim e levou a palavra do Senhor revelada a ele. Estudiosos dizem que Isaías ele foi o maior profeta desse ano, porque as suas profecias são as que mais falam sobre a vida do Messias. Então, Isaías ele profetizou que da virgem viria o Messias. Olha só como Deus usou Isaías. Isaías ele fazia tudo o que Deus lhe pedia. Ele não media esforços. Até mesmo quando Deus falou assim: olha, para mostrar o pecado desse povo e como eles estão nus diante de mim, e o seu pecado está nu e batente diante de mim, eu quero que você ande sem as suas vestes, sem os seus sapatos. E assim Isaías andou. Ele andou para obedecer a voz do seu Deus, porque ele obedecia, ele confiava, ele sabia a quem ele servia, e ele não deixou de levar o juízo para aquele povo de Judá, porque o povo de Judá estava altivo e estava deixando os seus princípios. Nosso Senhor Jesus, quando ele veio e quando ele fez aquele sermão da montanha, ele diz: no princípio não era assim. Mas o ser humano, com a sua altivez, deixando que o pecado pouco a pouco venha tomando o seu coração, criou certas coisas que não foram criadas por Deus. E aí criou-se muitas regras, mas no princípio não era assim. O Senhor Jesus, ele sempre enfatizava: no princípio não era assim. No princípio era assim. Então que nós venhamos voltar ao princípio. O princípio da nossa fé. Naquele dia que você levantou a sua mão e falou: Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu quero te servir. Eu quero ser um missionário na tua presença. Volte ao seu princípio. Volte às suas origens. Volte àquilo que o Senhor nosso Deus trouxe puro e vivo na tua vida. Que nós venhamos nos purificar a cada dia. E que nós venhamos fazer o nosso melhor. Que possamos ser como Isaías, ser obediente até a morte, crendo na providência, crendo que aquilo que o Senhor nos mostra vai se cumprir. Porque muitas das profecias de Isaías não se cumpriram enquanto ele estava vivo, mas se cumpriram. Algumas se cumpriram ali, mas outras nós sabemos agora, porque nós temos aqui a palavra do Senhor nosso Deus em livro. Mas Isaías não viu, mas ele creu. E ele pregou esse evangelho, ele pregou essas profecias, ele trouxe o juízo para o povo, para que o povo deixasse a sua vida de pecado e viesse ao princípio, voltasse ao princípio. Que eu e você possamos ser como Isaías, que nós possamos voltar ao princípio da nossa fé e que possamos levar o evangelho do Senhor com este mesmo vigor que Isaías, e que possamos ser também como Maria,
fazer sempre o melhor quando nós nos encontrarmos com Jesus. Maria, ela foi arrebatada 3 vezes. E as 3 vezes que ela foi arrebatada na palavra do Senhor, ela sempre estava ali servindo ao nosso Deus. E por isso o seu nome é lembrado até hoje. Até a profecia que o nosso Senhor Jesus pregou sobre a vida de Maria se cumpriu. Porque hoje nós falamos do Evangelho de Maria, da história que Maria fez quando ela ofereceu a Deus o seu melhor que pôde. E a história dela foi contada, isso é sempre bom. Então confirmos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até as juntas e medulas, o íntimo da nossa alma. A palavra de Deus, ela é viva e ela é penetrante. Que nós venhamos levar essa palavra para aqueles que estão lá fora, seja a sua família, seja seus amigos, seja os seus colegas de trabalho. Amém? E assim eu agradeço muito a oportunidade de Jesus.